Mateus 17, o versículo 24 em diante diz: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu também. Amém? Quero estar sentado, meus irmãos. Nós temos refletido sobre os milagres de Jesus. E como tem sido bom falar sobre os milagres de Jesus. Nossa fé tem sido fortalecida e o mais importante, a nossa visão a respeito de Jesus tem mudado. Eu espero que tenha mudado, pois é necessário que nós venhamos a cada dia olhar Jesus com outros olhos, para entendermos quem Ele é, o que pode realmente fazer e, claro, assim ter a nossa fé fortalecida, olhando os milagres de Jesus. Essa história, ela é mais uma vez uma história de milagre, e uma história bem resumida. Nós vemos Mateus dizendo que lá estava Jesus e Pedro, não fala onde estavam os outros discípulos, Jesus e Pedro chegando em Cafarnaum, que era a cidade onde Pedro morava. Chegando em Cafarnaum, Jesus provavelmente entra para a casa de Pedro, mas chega a notícia para os cobradores de impostos do templo que Pedro estava na cidade. Imagine, andando com Jesus direto para cima e para baixo, não era sempre que estava ali. Opa, Pedro está na cidade, vamos lá conversar com ele, vamos lá falar sobre o imposto dele. Então eles chegam lá, justamente para cobrar Pedro e também ver a respeito de Jesus. Esse imposto não era o imposto do Império Romano. Esse era o imposto que lá atrás, Moisés, na lei, ele tinha estipulado que todos os homens acima de 20 anos, anualmente tinham que ofertar ao templo, pagar esse imposto. Esse imposto não tinha nada a ver com o dízimo, não tinha nada a ver com ofertas voluntárias. Era o imposto que os homens pagavam para a manutenção do templo. E era de 2 dracmas. Algumas versões falam stater, 2 dracmas. Então, os fiscais do templo, eles mapeavam toda a população e eles tinham lá noção de quem ia e quem não ia acertar. Eles tinham controle e todo judeu fazia isso com o maior prazer. Todos os judeus, era o imposto que eles assim, tinham a maior gratificação, a maior voluntariedade de dar, porque era para o templo, não era para o Império Romano, não era para os outros impérios que subjugavam, era para o templo do Senhor. Então, era uma coisa que todos eles faziam, e claro, os fiscais tinham um controle de quem não fazia o acerto. Enfim, eles chegam para Pedro, sabendo que Jesus era o mestre dele, já tinham andado junto, e diz: Ô Pedro, me diga uma coisa, esse teu mestre aí, ele não paga o imposto do templo? Pedro era aquele cara impulsivo, nem foi lá perguntar para Jesus: Jesus, eles estão querendo saber se tu paga. Ele já na hora correu e já falou: é claro que ele paga. Paga sim. E deixou os camaradas lá e entrou para dentro da casa. Quando entra, Jesus já sabia o que estava acontecendo lá fora, e Jesus perguntou: Pedro, me diga uma coisa, você acha que quem deve pagar os impostos? Os filhos ou os outros estrangeiros? Claro que os estrangeiros. Claro que Jesus ele estava usando ali a noção não apenas de reinado, mas de império. O império, ele cobrava os maiores impostos dos outros povos onde eles se tornavam os senhores, onde eles colonizavam
né? E esses povos mantinham a maioria dos outros. E Jesus também estava se referindo à casa dele, né? Se ele era filho de Deus, como é que ele teria então que também pagar esse imposto? Enfim, mas Jesus sabia que ele não era necessário, porque ele era o filho de Deus. Mas ele diz o seguinte: mas para que não venhamos escandalizar, para não arrumar problema, esses camaradas estão querendo, sabe, puxar o meu tapete, estão querendo me acusar, você vai lá, olha só o que Jesus disse para Pedro. Você pega o teu anzol, falando isso para um pescador, eu imagino que a cara de Pedro ficou assim, ó. Está sonhando esse Jesus. Jesus falou: Pedro, pega o teu anzol, tua linha, tá? Vai lá no mar e pesca. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, e lá dentro vai ter uma moeda que vai pagar de nós dois, né? Ela vale 4 dracmas, daí você paga os 2 teus e os 2 meus. E Jesus falou isso para Pedro, um pescador, e provavelmente, né, Pedro fez do jeito que Jesus tinha mandado. Irmãos, esse milagre aqui, ele tem lições importantes para cada um de nós. Eu quero entrar até nos detalhes aqui desse milagre. Ele revela coisas muito importantes a respeito de Jesus que nós precisamos aprender para a nossa vida. Primeira coisa que fica bem evidente aqui é a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus, a onisciência divina. Fala assim comigo: Jesus sabe. Essa é a primeira verdade que nós precisamos aprender. Jesus, ele sabe. Sabe do quê? Jesus, ele sabia que lá no mar, o mar da Galileia, milhões de peixes, era um mar muito abundante. Ele sabia que tinha um peixe que estava com uma moedinha de 4 dracmas entalada na sua boca. Ele sabia. Isso não era algo assim totalmente ilógico, incomum, porque várias espécies de peixe, eles gostam de abocanhar alguma coisa que reluz, né, que brilha. Isso já vários relatos na história de peixes que foram encontrados com moedas dentro de si. Mas Jesus, ele sabia que tinha um peixe lá, que estava com uma moedinha de 4 dracmas, e Jesus sabia o tempo exato que esse peixe ia passar ali, no momento exato que Pedro estaria ali. Jesus, ele sabe. Sabia do peixe, sabia do valor da moedinha, sabia do tempo exato que o peixe passaria ali. Ele sabe. Quando a primeira vez que eu li essa passagem, eu comecei a entender melhor o que o salmista escreve no Salmo 139. Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces, Senhor. Irmãos, Jesus sabe. E daí eu fico pensando assim: um Jesus que é onisciente, ele conhece, ele sabe de uma moedinha que está entalando a garganta de um peixe. Você acha que ele não sabe o que você está passando? Você acha que ele não sabe o que vem entalando a sua vida? Ele sabe. Jesus, ele sabe. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que te angustia. Ele sabe o que vai no íntimo da tua alma. Ele sabe o que você tem passado. Jesus, ele sabe. Eu me lembro que o escritor de Êxodo vai relatar lá no capítulo 3. A libertação do povo de Israel. E ele começa o capítulo 3 dizendo assim: de fato, eu tenho visto, Deus dizendo, né? De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos malfeitores e o quanto estão sofrendo. Quando eu leio um versículo desse, eu fico imaginando, né? Fazia mais, né, de 300, em torno de 400 anos que aquele povo vinha sendo escravizado. Você imagine isso.
Deus leva o povo para o Egito para salvá-los. A gente conhece a bela história de José, o sonhador. Lá no Egito, depois de algumas dinastias, sobe um faraó que não conhecia José e começa a explorar, abusar, escravizar o povo. Irmãos, tanta chicotada, tanta gente morrendo, tanta coisa ruim acontecendo, eu imagino que muitas pessoas gritavam lá: Deus, tu não nos vê? Deus, tu não sabe o que está acontecendo? E Deus dá uma resposta anos depois, dizendo que tudo aquilo ele sabia, e mais, ele já estava preparando libertadores para aquilo. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Se Jesus sabia do que entalava a boquinha de um peixe, Ele sabe o que você tem passado. Essa semana, atendendo um jovem aqui, ele começa a abrir o coração e falar das angústias dele. Um jovem que, na tenra idade, na primeira infância, foi abusado sexualmente. E a sua vida toda, ele vem sendo entalado com isso. As suas escolhas, as atitudes, a situação de solidão extrema que ele vive hoje, tudo deriva daquilo que um dia ele sofreu, daquilo que entalou ele. Irmãos, nós temos visto pessoas assim o tempo todo, né, fazendo escolhas da vida baseado naquilo que tem entalado ela. É uma traição no casamento que destrói todos os anos posteriores da vida. É uma palavra que é lançada no momento de ira, no momento de furor para o marido, para uma mãe, para um pai. E ali uma moeda começa a entalar aquela vida e começa a estragar. Deus sabe. Deus sabe de tudo isso. Deus sabe do teu coração. Deus sabe do que vai mais no íntimo da sua alma. Eu lembro vocês aquilo que eu sempre falo: Deus, Ele não é um Deus de massa. Deus é um Deus de individualidade. Naquela multidão de peixes, milhões de peixes, eu creio que tinha lá no mar da Galileia, Ele sabia de um que estava entalado. A multidão, às vezes, ela nos coloca para baixo e nos tira a noção de valor, porque a gente entende que somos mais um. Eu olho aqui de cima e nem estamos em muitos hoje, mas tem muitos aí que eu nem sei o nome. Estou aqui pregando, tentando atingir todos vocês, mas Deus, Ele usa cada palavra para trabalhar na sua individualidade. Deus não é um Deus de massas, Deus é um Deus de indivíduo. Deus é um Deus que conhece cada um, sabe o que passa na vida de cada um, desde a concepção do ventre da sua mãe. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele sabe quem você é. Deus, Ele sabe das suas angústias. Deus, Ele sabe tudo o que tem se passado contigo. Essa é a primeira coisa que fica aqui, a onisciência de Deus. Ele sabe de todas as coisas e fica evidente nessa palavra. Segunda coisa que nós vemos claro aqui também, que não apenas Ele sabe, mas Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Deus é um Deus que cuida. E Jesus já tinha planejado como queria tirar aquela moedinha da garganta daquele peixe, do que estava entalando aquele peixe. E eu imagino um tempo que cai o anzol, lá vai o peixe, e Pedro tira aquela moedinha. É o que eu falei. Deus lá atrás no Egito, tirando o povo do Egito, levanta um libertador, para justamente cuidar do seu povo. Deus, Ele se preocupou em tirar a moedinha da boca de um peixe. Será que Deus, Ele não cuida dos seus filhos? Você acha que Deus não cuida de você? É aquilo que nós já pregamos aqui, que Mateus vai falar: olha, gente, não andeis ansiosos por coisa alguma, preocupado, afligido, fazendo escolhas na vida por aquilo que tem entalado vocês. Ei, entregue a vida de vocês ao Senhor, porque se Ele cuida de um passarinho, vocês já viram algum pardal? Um pardal. Ele cuida do pardalzinho. Você acha que Ele não vai cuidar de você?
Dá uma olhada para os lírios, nem Salomão, maior grandeza de realeza de Israel, nem Salomão na sua glória se vestiu tão bem quanto um lírio do campo que Deus cuida. Você acha que Deus ele não vai ter cuidado de você? E Deus estava cuidando de tudo, cuidando do peixe, cuidando de Pedro. Não era uma quantidade muito alta, né? 2 dracmas, era em torno de 2 a 3 dias de trabalho para um judeu. Mas Pedro não tinha aquilo ali. E Jesus provavelmente também não tinha. Você acha que Jesus não poderia fazer assim, ó? E está aqui a moeda. Pedro, vai lá, paga de nós 2. Poderia, mas Jesus estava também cuidando de Pedro. Cuidando da fé de Pedro. Não apenas para ele poder pagar o imposto dele, mas Jesus estava ali fortalecendo a fé de Pedro, cuidando dele para que lá na frente ele viesse ser aquele grande líder da igreja que Pedro foi. Deus estava ali cuidando dele. E Jesus, em cada atitude, em cada palavra, em cada gesto, em cada coisa que fazia, ele sabia, ele já tinha planejado, justamente para quê? Para mostrar o cuidado dele pelos seus. Jesus estava cuidando da fé de Pedro. Jesus, ele cuida. E a terceira coisa que fica muito evidente aqui também, mostra que ele está no controle. Ele sabe, ele cuida, e ele está no controle. Eu quando paro para olhar para esse texto, olho para todos esses fatores aqui, eu fico de queixo caído com a soberania do meu Deus, com o poderio do meu Deus, com o controle do meu Deus. Faz um peixe engolir uma moedinha de starter no tempo certo. Faz Pedro jogar o anzol no tempo certo, o peixe vai lá, pega, era o primeiro, não era o segundo, não era o terceiro, era o primeiro peixe, com o valor exato do que precisava, para a ocasião exata de que precisava. Gente, isso aqui é muita coincidência, mas coincidência entre aspas, porque não existe coincidência, existe providência para aqueles que estão sobre o cuidado de Deus. É o que Paulo ele vai dizer, olha gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele está no controle. E daí, eu já apanhei muito da Bíblia, né? E eu já ri muito com Paulo, porque não dá de ler Atos, né? O que Deus fez na vida de Paulo, que ele sofreu, e ver um camarada escrevendo isso, é justamente alguém que conhecia o seu Deus. Porque ele foi perseguido, ele apanhou, ele foi apedrejado até a morte, ele sofreu diversas vezes chicotada, ele foi traído por amigos, ele foi abandonado, ele passou fome, passou frio, sofreu 3 naufrágios, foi mordido por uma cobra. Você começa a ver assim a vida de Paulo e você diz, esse cara está dizendo que todas essas coisas que aconteceram para ele, passou fome, passou frio, apanhou, tal, tudo isso cooperou para o bem dele. Ele está dizendo justamente isso. E ele está dizendo sim, porque a gente tem a nossa visão limitada. Lá na frente você vai entender por que você passou por tudo que está passando. Você vai entender tudo, mas saiba de uma coisa: se você está na mão de Deus, saiba que todas estas coisas vão cooperar para o seu bem. É isso que Paulo está dizendo. E eu profetizo isso para a sua vida. Tudo que você tem passado, as dores que tem sofrido, as lágrimas que tem chorado, a angústia que tem padecido, as traições que tem enfrentado, as murmurações contra você, as calúnias contra você, tudo isso é bênção de Deus na sua vida, se você está sob os cuidados dele. Lá na frente, tudo isso vai ser revelado, e você vai ver que não tinha como você estar onde está de pé, não tem como você estar onde está feliz, se você não tivesse passado por isso. Pastor Lediel, o que você está dizendo? Estou dizendo o seguinte, para ficar mais claro, uma ilustração. É como se nós estivéssemos andando pelo caminho,
e pisássemos num espinho. E a gente murmura desse espinho. Ai, que dor esse espinho. A gente senta para tentar tirar esse espinho. A gente lamuria por causa do espinho, reclama por causa do espinho. Espinho é bom? Não é bom. Mas se a gente não tivesse pisado naquele espinho, sentado para tirar o espinho, se lamentado um pouco, a gente ali na frente seria alvo de um bote de uma serpente. Se a gente tivesse continuado sem pisar no espinho. Então Deus, Ele bota o espinho para a gente sentar, tirar. E no tempo que a gente sentou, tirou o espinho. As cobras passaram e depois lá na frente você vai poder passar pelo caminho sem sofrer a morte. É mais ou menos isso que acontece em nossa vida. Deus, Ele está no controle na vida dos seus. Então tudo que você tem passado, saiba, Deus está no controle. Ele te dá força para estar de pé, Ele te dá força para superar essa dificuldade, mas em todo esse processo, Ele amplia a sua visão, Ele te dá graça, Ele trabalha em seu caráter, Ele trabalha em sua família, para que você lá na frente venha estar de pé e poder levantar a mão, agradecer a Deus e estar junto com os seus. Esse é o nosso Deus. Deus cuida, Deus sabe, e Deus está no controle. Vamos se colocar em pé. Nós já vamos encerrar essa reflexão. Agora, eu pergunto, meus irmãos, um Deus que desentala um peixe de coisas que estão atrapalhando, você acha que Ele não tem poder para fazer isso na sua vida? Ele tem. E se a gente for um pouco mais profundo, a gente vai ver que o que entalava aquele peixe era algo de valor ou sem valor? Era algo de valor. Era algo que foi útil para abençoar a vida de Pedro e para abençoar o próprio Jesus. Eu usei essa figura, essa imagem figurada do peixe, uma ilustração do peixe, para mostrar que Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. Agora, existe um momento onde aquela moeda que entala precisa ser tirada. Precisa ser tirada. Isso acontece quando existe alguém que obedece às palavras do Senhor. Aquele peixe foi desentalado, Pedro foi abençoado porque Pedro resolveu acreditar nas palavras de Jesus. O peixe era um pescador, eu já falei para os irmãos, ele nunca tinha visto um negócio desse, se ele não tivesse fé, que era possível para esse Deus, Jesus, ele sabia de todas as coisas, ele não tinha feito. Mas o milagre acontece, porque ele tomou um passo de fé. Irmãos, eu falo sem medo de errar, que você não está ouvindo essa palavra hoje aqui por coincidência. Deus trouxe você aqui porque Ele queria te dar esse recado. Ele queria dizer que Ele é o Deus que pode desentalar aquilo que te angustia, aquilo que assim te incomoda, aquilo que tem apertado o seu coração, aquilo que tem impedido você de dormir de noite. Você está aqui para ouvir isso. E Ele só quer que você confirme uma coisa para Ele: de quem é o teu coração? Ele pode trabalhar na sua vida? Ele pode realmente cuidar de você? Ele pode tomar você no colo e te levar para onde Ele quer? Essa é a pergunta de Deus para você. Eu quero fazer uma oração por você. Eu vou orar por todos, mas se você hoje quer vir aqui na frente, receber uma oração especial, sabe que Deus precisa trabalhar algumas coisas na sua vida, venha, nós já vamos orar. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar por ti, porque eu sei que Deus te trouxe aqui para fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, no teu casamento, no seu coração. Deus conhece tudo aquilo que você tem passado, aquilo que você tem sofrido. Quantas lágrimas já rolou naquele travesseiro, quantas lágrimas caíram naquele chuveiro. Deus sabe, Deus sabe.
E hoje Ele te diz: filho, eu vou agir na tua vida. Eu vou tirar essa moedinha que está te incomodando. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, em tua presença, para dizer, Senhor, que nós confiamos em ti, para, Senhor, dizer que aquele peixinho que foi abençoado, Senhor, que foi desengasgado, foi desentalado, Deus, se tu consegue olhar ele, conheces ele, abençoar ele, no meio de uma infinidade, Senhor, de peixes, nós, Senhor, que muitas vezes estamos no meio da multidão, achando que somos mais um, nós hoje queremos dizer, Senhor, que nós acreditamos que tu nos vê, que tu nos conhece, e nós entregamos, Senhor, para ti as nossas vidas, nós entregamos para ti o nosso coração, nós entregamos, Senhor, a ti tudo aquilo, Senhor, que tem nos travado, nos angustiado, nos entalado, Deus, tudo aquilo que tem nos escravizado, nos aprisionado, limitado, Senhor, as nossas decisões, limitado, Senhor, as nossas escolhas, Deus, em nome de Jesus nós pedimos: tira agora, Senhor, tudo aquilo que tem nos limitado, tira, Senhor, a falta de perdão, tira, Senhor, a culpa do remorso, tira, Senhor, aquilo que não agrada a ti e aquilo, Senhor, que nos coloca para baixo. Renova as nossas vidas. Em ti, Senhor, nós somos nova criatura e nós queremos desfrutar diariamente dessa renovação. Abençoa, Senhor, os teus filhos que estão aqui. Restaura, Senhor, relacionamentos, restaura vidas, fortalece, Senhor, a cada um dos teus filhos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.